entortar colheres, levitar, adivinhar os pensamentos. Eu não estou falando em história em quadrinhos, não. Na vida real, tem muita gente que se diz capaz de feitos sobrenaturais. Mas seriam truques como esse? Ou não? A nossa mente é capaz de muito mais do que imaginamos. Confira agora, ou tem medo da verdade? Carlos Mirabelli, ou Carmine Mirabelli, nasceu em Botucatu, São Paulo, Brasil, em 2 de janeiro de 1889. Desde pequeno, coisas estranhas aconteciam ao seu redor e falava línguas que não conhecia. Os fenômenos foram mal interpretados e ele chegou a apanhar na rua e ser acusado de estar possuído pelo diabo. Acabou sendo internado em um manicômio durante 19 dias. Nesse manicômio, Carlos conheceu o médico Francisco Franco da Rocha e soube através desse doutor que possuía algum tipo de energia nervosa. Lá, ele fez um crânio levitar na presença de diversas pessoas. Desde então, Carmine soube de seus dons psíquicos e começou a frequentar sessões espíritas. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. No programa de hoje, discutindo sobre paranormalidade. Você já deve ter ouvido falar em pessoas que dizem ler mentes, entortam metais apenas com a força do pensamento, levitam ou até conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem são essas pessoas? Médiums, paranormais ou simplesmente impostores? Eu quero saber a opinião de Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e também do Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Então, Márcia, esses fenômenos são possíveis? Quem seriam essas pessoas? Bom, os fenômenos parapsicológicos, evidentemente que existem, porque senão eu não estaria aqui e principalmente me apresentando como parapsicóloga. Então, as faculdades parapsicológicas existem, todos os seres humanos possuem faculdades parapsicológicas, a manifestação é que é extraordinária, a manifestação é que é rara, por isso mesmo que a manifestação de faculdades parapsicológicas impressiona e geralmente é mal interpretada e muito apressadamente atribuída ao sobrenatural ou ao além. O importante é frisar desde o início aqui da nossa reflexão de que manifestação de faculdade parapsicológica é espontânea, é incontrolável. Então, eu afirmo categoricamente, os fenômenos existem, mas não se manifestam na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né, com hora marcada. Então, os profissionais que se apresentam na televisão, ou em parques, ou em shows, para entortar garfos, como Uri Geller fazia, e outros fenômenos com aparência, né, de fenômenos parapsicológicos, mas com hora marcada, anunciando o que vai ser feito, é necessariamente truque de ilusionismo. Por isso, um bom parapsicólogo tem que conhecer também muito de ilusionismo e de mágica, para não ser enganado facilmente com truques. Você divide da mesma opinião, Norberto? Relativamente. Você citou no início, né, se seriam paranormais, se seriam médiuns ou se seriam charlatães. São os 3, porque nós temos indivíduos que se utilizam desse conhecimento para iludir os incautos, iludir os desesperados, os aflitos, propondo soluções mirabolescas, vamos assim dizer, né? Só andar pela rua e ver-se nos postes, né? Faça isso, faça aquilo, através de magia, através de fenomenologia. Mas nós, através da revelação dos próprios espíritos, eles se auto-revelaram no livro dos espíritos, dizendo que eles, espíritos, nós encarnados, somos uma das forças da natureza,
Nós, como espíritos, temos condições de manipular a matéria, sim. Eu consigo levantar o meu braço através de uma ação mental. Meu braço é matéria. A ação inteligente é espiritual. Espírito manipula a matéria? Manipula. Espírito pode fazer fenômeno de efeito físico? Pode. Tanto que o Livro dos Espíritos foi escrito, primeira edição do Livro dos Espíritos foi escrita integralmente com fenômeno de efeito físico, onde uma cesta levitava, na cesta estava presa um lápis, e esse lápis, pela cesta levitando, escrevia as respostas às quais Kardec formulava para os espíritos. Repito, os fenômenos são incontroláveis e são espontâneos. Eu afirmei categoricamente que eles existem e provo que são relacionados com os vivos e que o vivo tem que sempre estar presente para que o fenômeno aconteça, e com coisas bem simples. Você disse que o espírito pode manipular a matéria. O parapsicólogo usaria uma terminologia parecida com isto. Todo ser humano tem uma energia, várias energias dentro do seu corpo, e essa energia pode exteriorizar-se e provocar efeitos diversos distante dele. Na hora que ele quiser, não. Se eu te falar agora, movimenta com o poder da mente esse copo, você não vai fazer. Se eu vou falar, use as suas faculdades espirituais, porque o espírito pode manipular a matéria, movimenta esse copo, você não vai fazer. Se eu disser, mecanicamente eu movimento meu braço, o cérebro atua fazendo esse meu braço movimentar. Quem comandou o seu cérebro? O meu desejo, a minha vontade, a minha alma. Ah, a sua alma. Então, agora, o ser pensante é a alma, agora, se eu te falar, Norberto, sim, manipula a matéria e entorta meu dedo. Nós vamos ficar aqui até o Natal de 2020 e você não vai entortar o meu dedo, porque a manifestação é espontânea, a manifestação é incontrolável. Então, aquele que manifesta faculdades parapsicológicas e não conhece parapsicologia, atribui aos espíritos dos mortos, se é no ambiente espírita, ou atribui a Maomé, se é no islamismo, ou atribui a Deus, se é no ambiente católico. A ciência vai falar se acontece em todos os ambientes. Em todos os ambientes, eles têm que ter as mesmas causas. São fenômenos naturais. Sempre depende do vivo. Norberto, o paranormal seria um médium também e vice-versa? Sem dúvida. O que a ciência chama de paranormalidade não é nada mais do que um médium de efeito físico. Todos somos médiuns, todos temos mediunidade. Mediunidade é uma faculdade do espírito. É a capacidade que ele tem de receber informações de defuntos, de mortos. Vamos deixar bem claro. Então, morreu? Acabou? Não, continua com a ação mental. A ação mental é lida por indivíduos encarnados. Que indivíduos encarnados? Médiuns. Como que nós lemos isso? Através da inspiração, da intuição e dos sonhos. Então, nós lemos essas informações e manipulamos e reagimos em função disso. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos, fazendo a sua autoidentificação, fizeram uma classificação dos diversos tipos de médiuns. Médiuns de efeitos físicos, médiuns videntes, médiuns psicógrafos, médiuns curadores. Uma aptidão fantástica. Vá e curai. Jesus recomendou isso. Então, como que esses indivíduos têm esse poder? Esse poder, ele é inato, ele pertence ao espírito que, ao reencarnar, utiliza a matéria do encarnado, no caso do médium curador, ele tem um departamentozinho chamado magnetismo, em que ele altera o estado da matéria de outros, auxiliado pelos espíritos curadores também. Então, num processo de cura, há manipulação de matéria feita pela ação mental. Da mesma forma, quando eu tomo um comprimido, estou com dor de cabeça, tomo um comprimido que vai reagir fisicamente.
Por quê? Porque uma ação molecular, a energia liberada na quebra da molécula, daquele princípio ativo do remédio, vai atuar no órgão. Só que esse órgão é comandado pelo espírito. Se eu não tiver fé, eu não curo. Por isso que existem placebos. Eu estou fazendo uma abertura aqui, estou abrindo um leque da ação das curas espirituais, que é um fenômeno de efeito físico, em que a cura é a troca da molécula malsã por uma molécula sã. Quem que doa essa molécula? Quem tem poder de doação são os médiuns curadores, em que os espíritos se utilizam desses indivíduos para fazer os processos de cura. Ô Márcia, Oi. o Norberto disse que há vários tipos de mediunidade, né? E dizem que o Chico Xavier tinha várias delas. A bilocalidade, leitura do pensamento, psicografia e até alguns dizem que a previsão do futuro. Como a parapsicologia entende o Chico Xavier? O Espiritismo diz que Chico Xavier era o maior médium, né, brasileiro. A parapsicologia... Márcia, Oi. Antes de você responder, se aprofundar nisso, a gente vai para o intervalo. A gente já volta.